Olá, pessoal. Hoje a gente vai estudar sobre o sistema endócrino, tá? Essa aula ela vai ser dividida em duas aulas, porque é um assunto muito extenso. É um dos assuntos mais complicados que vocês vão ver até agora, tá? Então, o que seria o sistema endócrino? O sistema neuroendócrino, como ele é chamado também, porque ele tem uma relação direta lá com o nosso sistema nervoso, tá? Com os nossos neurônios. Ele vai ser controlado pela hipófise e pelo hipotálamo, que a gente já falou na aula anterior sobre a hipófise também, tá? E coordena as funções corporais, transmitindo as mensagens entre as células individuais e os nossos tecidos. Então, o que o sistema endócrino vai fazer? A gente vai ter lá a formação das transmissões de mensagens lá no sistema nervoso. Lembra que eu falei que a gente vai sentir os impulsos, a gente vai analisar, depois a gente vai elaborar as respostas. Então, a transmissão dessas respostas vão ser emitidas aqui pelo sistema endócrino, tá? Pela liberação dos nossos hormônios, onde eles vão estar transmitindo essas células entre as células individuais até chegar aos nossos tecidos. Então, o que seria o sistema nervoso com o sistema endócrino? Qual é a relação deles, né? O sistema nervoso vai se comunicar localmente por impulsos elétricos e neurotransmissores, direcionando de um neurônio a neurônio ou aos órgãos-alvos específicos, como os músculos e as glândulas, tá? Então, eles vão atuar em milissegundos, que foi o que eu falei anteriormente. A gente vai ter essa elaboração dessa resposta lá no sistema nervoso e a gente vai ter essa liberação através do sistema endócrino, tá? Pelas nossas glândulas. Em contraste, o sistema endócrino vai liberar os hormônios na corrente sanguínea, que vai transportar esses mensageiros químicos até as células-alvos, tá? Então, aqui a gente vai ter um tempo de resposta maior. Então, a gente vai ter o sistema nervoso atuando lá, fazendo a formação das respostas, a elaboração das respostas, através dos neurotransmissores, e a gente vai ter o sistema endócrino que vai estar liberando esses hormônios na nossa corrente sanguínea, ou seja, até chegar lá nas nossas células-alvos, tá? Aonde tem que chegar cada um. Então, aqui a gente tem algumas glândulas, tá? Do sistema endócrino. A gente vai ter a glândula pineal, localizada lá no nosso encéfalo, tá? A gente vai ter a adenohipófise e a neurohipófise, que vão estar localizadas lá no nosso hipotálamo, tá? E na hipófise também. A gente tem as tireoides, que são as mais conhecidas, que estão localizadas na nossa garganta, tá? A gente tem o córtex adrenal e a medula adrenal, que vão estar lá nos nossos rins. A gente tem a paratireoide, que ela vai estar ligada com a tireoide. E a gente tem o timo também, que vai estar lá próximo à nossa tireoide. A gente tem os pâncreas, os testículos e os ovários, tá? Então, todos eles vão ser produtores de hormônios, tá? Então, a gente tem três tipos de glândulas. As glândulas endócrinas, que é aquelas que vão lançar a secreção na corrente sanguínea, ou seja, elas vão lançar o hormônio na nossa corrente sanguínea. As exócrinas, elas vão lançar a secreção para fora da corrente sanguínea. Elas vão estar fazendo essa liberação direta lá nos órgãos, tá? A gente tem as anfícrinas ou as mistas, que elas vão fazer esses dois tipos de secreção. Tanto elas vão fazer a liberação, quanto elas vão jogar diretamente lá nos nossos órgãos também, tá? As glândulas exócrinas têm canais ou ductos para a saída de secreção. Então, lá, através das glândulas exócrinas, tá? Como ela vai ser liberada para fora da nossa corrente sanguínea, ela vai precisar desses canais ou esses ductos para estar fazendo essa saída dessa secreção, tá? Diferente das endócrinas que vão ser liberadas pela nossa corrente sanguínea. O hormônio, ele vem do grego, que significa excitação para atividade, tá? Então, os nossos hormônios, eles vão excitar o nosso organismo para a gente exercer alguma atividade ou excitar algum órgão para a gente realizar as nossas atividades essenciais, tá? É um mensageiro químico sintetizado por células especializadas, agrupadas, formando glândulas e que é secretado diretamente para a circulação, em resposta a um estímulo específico, que foi o que eu expliquei para vocês. Então, o hormônio,
ele vai ser secretado, vai ser liberado diretamente na nossa circulação, tá? Na nossa circulação sanguínea, em que ele vai estar liberando essa resposta a um estímulo específico, tá? Então, a gente vai ter lá a produção, lá no nosso sistema nervoso, a gente vai ter a elaboração das respostas e vai ser liberado na nossa corrente sanguínea, na nossa circulação, através do hormônio. Então, um hormônio que vai secretar, tá, essa resposta. Então, a gente tem os peptídeos, que são os derivados do aminoácido, tá? Que eles vão estar secretando as proteínas, tá? A gente tem também os esteroides, derivados do colesterol, que eles vão ser responsáveis por nossa característica sexual, tá? Então, a gente tem os peptídeos, que vão ser relacionados à nossa secreção de proteínas, e os esteroides que vão estar relacionados, que vão ser derivados do colesterol, relacionados às nossas características sexuais, tá? Por exemplo, a gente tem o órgão feminino, a gente tem a aparência feminina, né? O homem tem a aparência masculina justamente por causa dos hormônios e esteroides. Então, como é que ocorre, tá, a liberação desses hormônios? Lá no hipotálamo, a gente tem a neurosecreção e a gente vai estar fazendo essa liberação hormonal. E a gente tem também a neurohipófise, tá? Que a gente também vai estar fazendo essa liberação. Então, no hipotálamo, a gente vai estar fazendo a liberação dos hormônios da prolactina, que é a glândula mamária. Ela vai ser responsável pela produção do leite. O gonadotrófico, que ela vai ser a liberação do hormônio lá nas gônadas. As gônadas são os nossos órgãos sexuais, tá? Vão ser aqueles órgãos que vão estar possibilitando a nossa reprodução, que tem na mulher vai ser o ovário e no homem vai ser os testículos. A gente tem também a liberação do hormônio tireotrófico, que vai ser liberado lá na tireoide, tá? O adenocorticotrófico, tá? Vai ser liberado lá na suprarrenal, nos rins. E o somatotrófico vai ser liberado através dos nossos ossos, tá? Então, esses hormônios vão ser liberados lá pelo nosso hipotálamo. Na neurohipófise, lá na hipófise, tá? A gente vai ter a liberação da ocitocina, que é aquela que vai estar lá na glândula mamária, onde a gente vai estar fazendo a expulsão do leite. Então, a gente vai ter a produção, que vai ser lá pela prolactina, e a gente vai ter essa excitação, para fazer essa expulsão do leite, vai ser lá pela ocitocina, tá? E a gente tem também o antidiurético, que é aquele que vai estar fazendo que vai estar atuando lá nos nossos rins também, tá? Que é aquelas que vão ser responsáveis pela a nossa circulação sanguínea também, que vai estar fazendo como se fosse uma limpeza lá do nosso sangue nos nossos rins, tá? Então, a gente vai ter esse também antidiurético. Além disso, a ocitocina também ela vai provocar a contração no útero, tá? A gente tem a expulsão desse leite e as contrações do útero que vão estar possibilitando também a expulsão do bebê. Então, no hipotálamo, a gente vai produzir os hormônios de liberação e inibição. Então, a gente vai liberar e a gente vai inibir também certos hormônios. Quais são esses hormônios? A gente tem a tireotrofina, também conhecida como TRH. Vocês vão ver muito essas denominações, tá? Essas siglas. TRH, chamada de tireotrofina, em que vai estimular a hipófise e sintetizar e liberar o hormônio estimulante da tireoide, tá? O TSH, que por sua vez estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4. Eles vão ser produzidos lá na nossa tireoide. Então, para a gente ver se a gente tem alguma disfunção hormonal, tá? No nosso organismo, se algo está desregulado, na maioria das vezes a gente vai verificar a nossa tireoide. Então, qual é o exame que a gente vai estar fazendo para a gente verificar isso? A gente vai estar fazendo lá o T3 e o T4, tá? Então, são esses exames lá para a gente ver como está a nossa tireoide. A gonadotrofina, também conhecida como GnRH, causa a liberação dos hormônios folículo estimulante, tá? O FSH, e o luteinizante, que é o LH.
tá? Que vão atuar estimulando as gônadas dos animais mamíferos, que no caso aqui seriam os seres humanos que são alimentados por meio de leite, tá? E que são os ovários no sexo feminino e no testículo no sexo masculino, tá? A gente tem também o hormônio do crescimento, o GHRH, que vai estimular a secreção do hormônio do crescimento pela adenohipófise, tá? Então, ele vai ser estimulado, esse hormônio do crescimento vai ser estimulado lá na adenohipófise. A gente tem a corticotrofina, a CRH, ela vai ser responsável pela queda de cabelo em homens, tá? Então, quando o homem tem uma diminuição ou a perca de cabelos, é porque está com algum problema lá na corticotrofina, tá? No hormônio que está fazendo essa liberação. A somatostatina funciona como inibidora da secreção do hormônio do crescimento, o GH, ou somatotrófico, secretado pela pituitária. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter essa estimulação do crescimento, só que a gente tem também a somatostina, que vai estar fazendo com que ocorra a inibição desse crescimento. Então, a gente vai crescer até no máximo 21 anos, e depois a gente vai ter essa inibição para que não ocorra mais o crescimento. Então, lá, quem é que vai atuar nessa parte? Já vai ser a somatostina, tá? Ela vai atuar lá para inibir esse crescimento, para evitar com que a gente cresça mais do que o normal. A dopamina, ou a DA, também está envolvida no controle dos movimentos, aprendizado, humor, emoções, cognição e na nossa memória, tá? Então, ela vai estar atuando em todas essas sensações aí, tá? Além disso, nos nossos movimentos também. A relação hipotálamo-hipófise. Os hormônios da hipófise anterior, lembra que eu mostrei para vocês os hormônios que são secretados na hipófise anterior, são regulados pelos neuropeptídeos, que podem ser liberadores ou inibidores, que vão ser produzidos lá no nosso hipotálamo. Eles vão alcançar as células da hipófise pelo sistema portal hipofisário. É um sistema, como se fosse um sistema acessório, tá? Esse sistema portal. Ele vai estar só auxiliando lá, tá? As células da nossa hipófise. Os hormônios liberadores, mais os receptores, eles vão ativar os genes que promovem a síntese de proteínas precursoras, processadas a hormônios e liberadas na nossa circulação. Então, a gente vai ter os hormônios liberadores e aqueles que vão receber. Eles vão ativar esses genes, vão fazer a síntese e depois eles vão liberar lá na nossa circulação sanguínea, tá? Cada hormônio regulador hipotalâmico vai controlar a liberação de hormônio específico na hipófise anterior. Então, a gente vai ter essa regulação também da liberação desse hormônio, tá? Esse hormônio não vai ser liberado sempre, por exemplo, tá? Ele vai ter um controle. Então, quem é que vai controlar? Vai ser lá o hipotálamo que vai estar controlando, tá? Essa liberação dos hormônios. Os hormônios hipofisários, a gente tem os mecanismos de ação. O hormônio, ele vai se ligar ao receptor na célula-alvo, então ele vai se ligar lá no que vai receber a informação. Então, ele vai estar ligado lá no nosso sistema nervoso, tá? Depois disso, o que ele vai ativar? Ele vai ativar a adeniciclase, tá? Que é uma enzima que funciona como um mecanismo secundário, tá? Funciona como também um acessório, que vai estar desencadeando reações dentro das células. Isto vai causar a conversão da ATP e da AMPC, tá? Que eu vou falar sobre isso posteriormente. A AMPC vai ativar a proteína quinase. Depois disso, que vai ativar uma cascata de reações que podem ser. Depois que ocorrer todo esse processo, eles vão ativar uma cascata de reação. Então, quais vão ser os resultados ativados? Ocasionar contração e relaxamento dos músculos, iniciar a secreção pelas células, ou seja, iniciar
tá? O recebimento dessas informações lá pelas nossas células, alterar a permeabilidade celular e também podem ocasionar muitos efeitos possíveis, tá? Que no caso seria aqui, tá? A gente vai ter os efeitos de memória, por exemplo, as nossas sensações também é outro exemplo, tá? Então, tudo isso vai ser ativado lá no mecanismo de ação. Então, como ocorre essa ativação lá da adenodiciclicase, tá? Nome complicadinho esse, né? A ligação de um agonista adrenérgico, como a dopamina ou a dobutamina, ela vai ativar essa adenilciclicase, tá? Que vai produzir a MPC, que no caso aqui seria um receptor adrenérgico. Depois que ele receber essa informação, o que vai acontecer? Ele vai ativar a proteína, tá? Sinase, que por sua vez, ela vai fosforilar o canal de cálcio. Então, o que vai acontecer? Ela vai transformar o fósforo em um cálcio, tá? Depois que ela fizer isso, o que vai acontecer? Essa fosforilação do cálcio aumenta o fluxo de cálcio para dentro da nossa célula, tá? Lembra lá que a nossa produção do sangue é feita lá dentro dos nossos ossos? Então, esse cálcio ele vai aumentar, essa fosforilação vai aumentar o fluxo de cálcio lá dentro da nossa célula, tá? Para a gente também ter uma boa estrutura óssea, causando o aumento da força de contração do músculo cardíaco, tá? Então, todo esse processo, o que ele vai acontecer? Ele vai fazer com que a gente tenha um bom funcionamento cardíaco para estar liberando todos esses hormônios na nossa circulação sanguínea. Lembra lá que o coração é o que vai bombear o sangue, que vai levar oxigênio para as nossas células, para os nossos tecidos, ele que vai estar bombeando o sangue para o nosso corpo. Então, através disso, a gente vai ter a força e a contração do músculo cardíaco, tá? Então, através disso que a gente vai estar fazendo esse bombeamento do sangue. Depois, os inibidores da fosfodiesterase impedem a hidrólise do AMPC e assim prolongam a ação da proteína sinase, tá? Que vai ser a proteína liberada lá na nossa circulação sanguínea também. Essa daqui é só para vocês saberem, tá? Só para vocês terem conhecimento, mas não é uma parte tão fundamental assim para vocês, tá? Que vocês vão estar usando. É só para vocês terem um conhecimento mesmo do que seria, do como ocorre essa ativação, tá? Os hormônios hipofisários são os hormônios esteroides, que eles vão se juntar a um receptor ligado à membrana e são internalizados através do processo da endocitose, tá? É como se ele pegasse essa célula para ele, tá? Esses complexos têm acesso à proteína que atuam sobre o nosso DNA. Então, aqui, lembra lá que eu falei que os hormônios esteroides, eles são responsáveis pelas nossas características sexuais, nossas características de mulher, as características de homem? A mulher, ela tem seio, ela tem ovário, ela tem útero, ela tem uma aparência externa, né? Diferente do homem. Então, tudo isso é lá através dos hormônios esteroides. Então, a gente vai ter um receptor, é como se ele fosse pegar essa célula e ele vai atuar diretamente lá no nosso DNA, que é o que vai dar as nossas características sexuais. Depois, o que vai acontecer? Ele vai inibir, vai acontecer a inibição da síntese e liberação dos hormônios por retroalimentação. Aqui é como se fosse um feedback. Ele vai liberar e ele vai saber o que está acontecendo lá nessa liberação, que pode ser manipulada para fins terapêuticos ou para diagnóstico, tá? Aqui é muito comum acontecer para fins terapêuticos lá, quando nasce uma criança hermafrodita, né? Que ela vai possuir os dois órgãos. Então, o que vai acontecer? Eles vão verificar esse feedback, tá? Vão verificar o que está acontecendo. Vão ver qual é o hormônio que está sendo mais liberado, se é o hormônio masculino, se é o hormônio feminino, tá? Então, é isso que acontece. Então, aqui, a gente tem a adenohipófise, que é a parte anterior da célula, tá? No caso aqui seria essa partezinha
mais vermelhinho. E a gente tem a neurohipófise, que é a parte posterior da glândula, tá? Aqui nessa célula, aqui é só para vocês verem como é essa estrutura, tá? A hipófise posterior e a hipófise anterior. Situada na base do cérebro, com o tamanho de uma ervilha, a gente tem a adenohipófise, tá? E o que a adenohipófise vai produzir? Ela vai produzir o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que eu vou explicar logo mais para vocês também. O LH, que é o hormônio luteinizante. O TSH, o hormônio estimulante da tireoide, aquele que vai estar estimulando lá a nossa tireoide. O ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico. A prolactina, tá? Que é o PRL. O GH, que é o hormônio do crescimento, que eu vou explicar cada um detalhadamente. Então, todos esses hormônios, eles vão ser produzidos lá na nossa adenohipófise, tá? O PRH, que é o hormônio prolactina, vai estimular a lactogênio. O que seria isso? Vai estimular a produção do leite materno lá pelas glândulas mamárias, tá? Então, aqui a gente tem uma diferença de uma glândula mamária com produção de leite e outras sem produção de leite, né? O que vai acontecer? A gente vai ter um aumento dessa glândula mamária, tá? Lá pela prolactina. Ele vai ser produzido durante a gestação e não confundir a produção do leite com a injeção do leite, tá? A produção do leite é feita pela prolactina e a injeção do leite vai ser por outro hormônio, tá? Vai ser pela ocitocina, que eu também vou falar para vocês. Então, uma vai produzir e a outra vai liberar, tá? Quem vai produzir vai ser a prolactina. O hormônio folículo estimulante na mulher vai agir sobre os ovários, estimulando o crescimento dos folículos, tá? Vai estar auxiliando na nossa reprodução, tá? Aqui é só para vocês verem que são essas pequenas... Aqui na imagem a gente tem o FSH em vermelho, em que está marcando lá o que seria esse hormônio folículo estimulante. Vão ser tipo uns grãozinhos que vão estar localizados lá, tá? Nos nossos ovários. Aqui é para vocês verem melhor, tá? Como se fosse o nosso útero partido ao meio, para vocês verem como ela vai se localizar. Os métodos anticoncepcionais hormonais fazem com que a hipófise não libere mais o folículo estimulante, tá? Interrompendo o crescimento dos folículos, tá? Então, lá, a gente vai ter essa inibição através dos anticoncepcionais, que eles vão estar estimulando lá o nosso folículo estimulante, vão estar fazendo com que a gente não promova essa estimulação do folículo estimulante, tá? A gente vai interromper esse crescimento, que é o que vão estar proporcionando a nossa, que no caso seria a nossa reprodução. Então, eles vão estar interrompendo esse crescimento dos folículos. No homem, o folículo estimulante masculino, ele vai agir sobre os testículos, fazendo a espermatogênese, tá? E também vai estar atuando na reprodução também, tá? Então, aqui é para vocês verem nessa imagem como tá? Lá o folículo estimulante, como ele está inserido lá dentro dos testículos. O hormônio luteinizante faz com que o folículo maduro se rompa e ocorra a ovulação. Estimula a produção dos estrógenos e da progesterona, tá? Então, depois que ocorrer esse rompimento da ovulação, a gente vai estar produzindo os estrógenos e a progesterona, tá? Que são os hormônios femininos. Então, é aí que vai ocorrer, tá? A reprodução sexual. A gente vai ter esse rompimento, a gente vai ter essa ovulação e quando o espermatozoide entrar, eles vão se fecundar. Então, o anticoncepcional vai fazer o quê? Ele vai atuar com que a gente não faça mais essa ovulação, a gente não vai mais ovular, tá? Os hormônios estimulantes das células intersticiais, tá? A gente tem lá o hipotálamo e a hipófise, em que eles vão estar atuando diretamente lá no caso seria nos testículos ou no ovário, tá?
Aqui a gente tem o hormônio luteinizante e o folículo estimulante, que ele vai agir nas células intersticiais de Leydig, estimulando a produzir a testosterona, tá? Que no caso esse seria o hormônio masculino, tá? Os hormônios que vai dar a característica masculina. O hormônio tireoitotrófico ou estimulante da tireoide. O TSH, tá? Ele vai agir sobre a célula tireoide, estimulando a liberar os seus próprios hormônios. Então, ele vai estar atuando diretamente lá na tireoide para que a gente estimule essa liberação dos hormônios da nossa tireoide, tá? Que eles vão estar atuando em vários mecanismos do nosso corpo. Um exemplo seria, ele atua na nossa circulação sanguínea também, na nossa movimentação corporal, tá? Entre outros, que eu também vou falar mais sobre isso para vocês. A tireotironina e a tetraiodotironina, elas vão controlar o metabolismo geral do nosso corpo, tá? Que foi o que eu falei para vocês. Esses hormônios vão ser liberados lá na nossa tireoide e elas vão controlar todo o nosso metabolismo do nosso corpo, tá? Como a homeostase, o nosso equilíbrio corporal, tá? Como os nossos órgãos vitais estão atuando. Então, ela também vai estar controlando todo esse mecanismo geral do nosso corpo. E a calcitonina, ela vai inibir a retirada de cálcio dos nossos ossos, tá? Para o paratormônio. Então, ela vai fazer com que essa retirada do cálcio lá do nosso osso, ela não seja liberada lá para o nosso paratormônio, que eu também vou explicar para vocês, tá? O hipertireoidismo, tá? Que aqui seria uma disfunção da tireoide. O que ela vai ocasionar? Abatimento, depressão, fadiga, perda de memória, raciocínio lento, frio, perda de apetite, ganho de peso, através do edema, que seria o inchaço, tá? Unhas e cabelos fracos. Aqui é muito característico o bócio, tá? Que ele é aumento acentuado da glândula. Então, o hipertireoidismo é quando a gente tem o aumento acentuado lá da nossa glândula, tá? Então, ela vai estar ocasionando todos esses sintomas. Para vocês verem como essa glândula ela vai estar atuando diretamente em todo o nosso organismo. E o hipertireoidismo, que seria, tá, o aumento da produção dos hormônios da tireoide. O que ela vai ocasionar? Perda de peso, aumento do apetite, mais evacuações, sudorese excessiva, mãos úmidas e quentes, taquicardíaca, que são os batimentos cardíacos acelerados, queda de cabelo, agitação psicomotora, tá? Vão ser aqueles pensamentos acelerados, irritabilidade, que seria ele vai rir ou ele vai chorar muito facilmente, e o globo ocular saliente, que seria o aumento do globo ocular. Então, aqui vocês podem perceber que o hipertireoidismo vai ser tudo em excesso no nosso organismo, né? Então, e o hipertireoidismo vai ser a diminuição, tá? Dessas funções do nosso organismo. Aqui a gente para essa aula e eu vou continuar a aula em outro vídeo para vocês, tá? Para vocês conseguirem entender melhor.